Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? É impressionante, a galera da turma B está toda aqui. Vai, pessoal? Você acha que estava aqui? Você acha? Isso é possível? Você fechou a outra, É? você fechou a outra, você nem vai dar. Aqui, ó, pisquei e não vi. Pisquei aqui e parei de ver. Queria falar, a partir de hoje eu não bebo mais. Deixa isso aí registrado. Se alguém estiver filmando, por favor. Está filmando. Obrigado, meu Deus. Olha só falar isso não. Para, você me respeita essa palavra. Vamos então, queridos. Hoje nós temos que discutir, se o cérebro conseguir, teríamos que discutir sobre o caso clínico da semana passada, que era você tinha que escolher entre alguns fármacos para fazer a inibição de uma situação, só que a gente tem que pensar em algumas coisinhas para a gente entender isso e falar assim, claro, por que não? Vamos juntos então. Eu vou falar algumas coisas que provavelmente você sabe. E aí a gente vai entendendo a lógica do processo, belezinha? Você sabe o seguinte, o nosso material genético, e na verdade de qualquer organismo do planeta Terra, ele é formado por 3 moléculas principais, que é o que você entende como base nitrogenada, carboidrato e fosfato, beleza? Então estou circulando aqui para a gente lembrar. Isso é a nossa base nitrogenada, e aí a gente vai ter um punhadão delas, e a gente vai discutir como é que elas são produzidas lá no nosso segundo período, e aí você vai perceber a seguinte ideia. Para formar as bases púricas, que são bases que contêm 2 anéis, que é adenina e guanina, antes dela tem uma outra base nitrogenada chamada de inosina. Você já ouviu falar isso? Inosina? Não? Da mesma sorte, para formar a timina e a citosina, você tem a uracila, que vem antes, e antes da uracila existe uma outra chamada de orotato. Orotato. Uracila. Então a ideia é mais ou menos assim. Alguns aminoácidos formam juntos, vão formar a inosina, e a inosina vai se diferenciar em adenina e guanina, e isso a gente vai chamar de bases púricas. O orotato, que veio lá do ciclo da ureia, a gente vai perceber isso, forma a uracila, e a uracila dá origem à timina e à citosina. Beleza? Essa é a ordem cronológica da formação das bases nitrogenadas. Quando a gente está pensando, então, no nosso material genético, ele não é composto por bases nitrogenadas. Ele é composto por nucleotídeos, que é a junção da base nitrogenada, do carboidrato e do fosfato. Se você tira o fosfato dessas moléculas, e aí só fica base nitrogenada mais carboidrato, isso muda de nome. Aí você tem o nucleosídeo. Então, nucleosídeo é o nucleotídeo menos o fosfato. Ou, se você quiser, o nucleotídeo, o nucleosídeo, ao ganhar o fosfato, vira nucleotídeo. Bem, isso vai ser importante depois, porque a degradação dessas moléculas produz uma substância conhecida como ácido úrico. E o ácido úrico, ele causa doença na gente, que é o que você chama de gota. E todo velhinho tem essa doença gota, que é inflamação nas articulações. Tá?
degradação do nucleosídeo e do nucleotídeo. Do nucleotídeo. Quando você degrada o nucleotídeo, você tem o nucleosídeo, depois você retira a ribose ou a desoxirribose, e isso aqui, ó, que é a base nitrogenada e só serve para as bases úricas, forma o ácido úrico. Então, o ácido úrico ele é formado pela degradação das bases úricas. Beleza? Quando você compara o nucleotídeo presente no DNA com o nucleotídeo presente no RNA, qual é a diferença? A diferença está aqui, ó, na hidroxila do carbono 2 do açúcar. Então, esse é o carbono número 1, esse é o carbono número 2, esse é o 3, aqui é o carbono 4 e aqui é o 5. No carbono número 2, do RNA, tem hidroxila. No carbono número 2, do DNA, não tem hidroxila. Então, quando você pega essa molécula, que é o RNA, esse açúcar, você chama isso de ribose, que é um açúcar de 5 carbonos, é uma pentose. Quando você tira esse oxigênio da ribose, você tem a desoxirribose. Então, des é 100, sem o oxigênio na ribose. Bem, por que isso é importante? Isso é importante porque você vai perceber que essa hidroxila desestabiliza a molécula de RNA. E a ausência dela estabiliza a molécula de DNA. Lembra disso? O DNA nosso, ele vive fora da célula por 3 anos, em média. O RNA vive fora da célula por 10 minutos, em média. E a diferença só está na hidroxila do carbono 2. Não está na base nitrogenada por acima. Não é isso que faz ele ser instável. O que faz ele ser instável é a hidroxila do carbono 2. Provavelmente você já viu isso. Então aqui a gente tem uma fita de DNA e aqui a gente tem a fita de RNA. Quando você pega o DNA, e olha só, gente, isso aqui, ó, vou circular. Isso é DNA. Só isso que é DNA. Isso é a fita de DNA. É diferente. Então, quando a gente fala assim, nossa, o DNA da célula, você está falando a mesma coisa que o nucleotídeo da célula. É só um. Se você pega tudo, aí é uma fita. Se você pega 2 fitas, é o cromossomo. Então, quando você fala, né, para quem entende, nossa, vou pegar o DNA da célula, significa que você vai pegar um nucleotídeo da célula. Ou, vou pegar o RNA da célula, você vai pegar um nucleotídeo. É isso que está falando. Quando você liga um DNA com outro DNA, você sabe que a ligação sempre acontece com a hidroxila do carbono 3' e o fosfato do carbono 5'. E essa ligação, lembra, é a ligação fosfodiéster. Perceba que na fita de DNA, por não existir a hidroxila no carbono 2', quando comparado com a fita de RNA, essa ligação do DNA fosfodiéster, ela é estável. Essa hidroxila instabiliza a molécula. E por isso, quebra as ligações fosfodiéster com muita facilidade. Por isso que sempre você vai fazer, por exemplo, testes de DNA. Vamos fazer um teste de DNA é porque você quer saber qual é a sequência dos DNAs que estão lá naquele gene ou naquele cromossomo. Belezinha? Diferente do teste de RNA, que é extremamente difícil de fazer, por causa dessa merda dessa hidroxila que desestabiliza a molécula. Dito isto, quando você pensa no nosso cromossomo, você está pensando na dupla fita de DNA. Você aprendeu lá no ensino médio, com certeza com a professora Rosana,
eu não sei se eu já falei isso para você também, mas existem pontes de hidrogênio que ligam as bases púricas com as bases pirimídicas. Muito provavelmente, essa informação aqui, ela está errada. Saiu um artigo publicado numa importantíssima revista no ano passado, destruindo essa ideia das pontes de hidrogênio ligando as bases púricas das bases pirimídicas. A gente não fala disso ainda porque não está totalmente comprovado, mas muito provavelmente, se o artigo estiver correto, essa informação que uma fita de DNA interage com a outra fita de DNA a partir de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, daqui a uns 5 anos isso estará errado. Então, tipo, tudo que a gente sabe da genética, daqui a 5 anos provavelmente deu errado. Mas por enquanto é isso. Deu zero. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Daqui a 5 anos você Mas daqui você vai estar formando, o povo vai falar, ih, você lembra aquilo? Então não é mais. Ó, alguém ensinou pra gente errado. Se o artigo estiver certo, né? Qual que é a disposição mesmo, né? Hã? Qual que é a disposição? A outra suposição é que as forças hidrofóbicas da água é que juntam a nucleofita de DNA e não as pontes de hidrogênio entre elas. Não sei se muda muita coisa no final, mas Só tem um artigo publicado até lá. Que é do pessoal do grupo de estudos lá dos Estados Unidos com, se não me engano, Inglaterra. E uma revista muito forte. Então, provavelmente, assim, né? Não sei o que isso mudaria na prática, mas na teoria não seria mais isso que a gente estava pensando. Aí o que vai acontecer, queridos? Quando a gente pega, então, para a síntese, e aqui é o que nos interessa, para a gente entender o caso clínico, a gente tem que pensar assim: como que existe a formação da nossa sequência de material genético, do nosso cromossomo? Então, como é que acontece a síntese disso? E eu quero mostrar isso para você. Essa, eu até tiraria uma foto disso, se você puder, não sei se você está aí. O que está em amarelo no final se chama DNA polimerase, que é a enzima que vai fazer a fita complementar ao DNA. Lembra que existe uma primeira enzima chamada de helicase, né? Depois vai ter a primase, lembra disso? E aí tem a DNA polimerase. E aí você tem um monte de DNA polimerase 1, 2, 3, etc. Bem, por que isso é importante? Porque isso aqui, ó, que eu estou circulando, olha o que eu estou circulando, isso que eu estou circulando, nesse caso em especial, seria um desoxinucleotídeo. Teoricamente não, né? O que acontece sempre é assim, ó. Na síntese, na produção, vou até mostrar isso para você, das bases púricas e das bases pirimídicas, você vai ter o carboidrato, eu coloquei errado, o carboidrato ribose como sendo o substrato base. Então, se é ribose, você vai ter hidroxila no carbono 2 e hidroxila no carbono 3, para ser uma ribose. Depois que você consegue colocar a base nitrogenada no carbono 1 da ribose, é que você tira a hidroxila do carbono 2. Então, na produção, primeiro você tem a molécula de RNA, e depois essa molécula de RNA é convertida na molécula de DNA. Então, primeiro você utiliza a ribose, e aí tem uma enzima que tira essa hidroxila da ribose. Tá bom? E aí você tem, então, a ribose sendo convertida em desoxirribose. É assim que funciona no nosso corpo e de todos os outros organismos. Bem, e aí, ó, o que eu estou circulando, olha só, isso que eu estou circulando é o que você entende como ATP, que é a base nitrogenada adenina
Nesse caso, a desoxirribose e 1, 2, 3 fosfatos. Se ao invés de for desoxirribose aqui, se fosse a ribose, seria o ATP. Mas como é uma desoxirribose, não é o ATP. Só muda se tem a hidroxila ou se não tem a hidroxila. Quando a gente está trabalhando, então, com a síntese de DNA, a DNA polimerase utilizará os desoxinucleotídeo trifosfato, a gente chama isso, então, de DNTP, que é o desoxinucleotídeo trifosfato. DNTP. Tem que lembrar dessa sigla, tá? DNTP, desoxinucleotídeo trifosfato, para a síntese da fita complementar. Esse desoxinucleotídeo trifosfato pode ter as 4 bases nitrogenadas, ou seja, pode ter adenina, pode ter guanina, pode ser citosina, pode ser timina. Então, por que isso vai ser importante? Se você aí pegar o caso clínico, você vai perceber que existem 2 grupos de fármacos. Um primeiro grupo, fármacos que parecem quimicamente o DNTP. E o segundo grupo, fármacos que não parecem DNTP. Se você utilizar um fármaco que parece o DNTP, que parece isso, ó, parece a base, é quimicamente parecido com a base nitrogenada, esse fármaco vai ser utilizado pela DNA polimerase, ou pela RNA polimerase, ou pela transcriptase reversa, tanto faz, como substrato. Beleza? E se o fármaco for diferente do DNTP? Aí esse fármaco não vai utilizar, não será utilizado como substrato. Então a gente vai ter basicamente 2 tipos de inibição. Se o fármaco parecer com isso quimicamente, a gente vai ter que tipo de inibição? A inibição competitiva. E se o fármaco for diferente do substrato? Inibição não competitiva. Percebeu a diferença? Então, quando você olha lá, vamos pegar lá o caso clínico, que sumiu. Peguei o nosso caso clínico. Ele fala lá assim, ó. É isso, né, que a gente está vendo. Estou vendo lá também. 2 importantes classes de fármacos utilizados como inibidores da enzima transcriptase reversa são prescritos para doenças virais. As classes são inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleotídeos. E o segundo, inibidores da transcriptase reversa não nucleosídeos. Quando você olha para a letra A e para a letra B, agora que você está pensando na molécula, claro que a letra A parece com quem? Os nucleotídeos. E claro que a letra B não tem nada a ver a molécula com os nucleotídeos. Concorda com isso? Então aqui você tem, ó, base nitrogenada, aqui você tem o carboidrato, e no lugar do fosfato, hidroxila. Bonitinho? Quando você olha no de baixo, são anéis e não tem nada a ver com os nucleotídeos. Olhando nesse sentido, então, você deve entender que o primeiro grupo são os inibidores de transcriptase reversa, que são análogos aos nucleotídeos. E o de baixo, não nucleotídeos. Perceba que a enzima, e aí poderia ser qualquer uma delas, a enzima transcriptase reversa, DNA polimerase, RNA polimerase, todas essas enzimas serão inibidas competitivamente quando comparados com o de baixo,
que a gente vai ter uma inibição não competitiva. Concorda com isso? Sim? Claro que a ideia da transcriptase reversa é o vírus que tem o RNA vai converter esse RNA em quem? Em DNA. A transcriptase reversa faz isso. Bem, e a transcriptase reversa faz isso não tirando uma hidroxila. Não é isso que ela faz. Ela literalmente sintetiza uma fita complementar ao RNA. Porque poderia ser, né? Tipo, nossa, tenho lá o RNA, e aí eu vou tirar a hidroxila do carbono 2 do RNA, ele viraria DNA? Teoricamente sim. Beleza? Mas não é isso que a transcriptase reversa faz. Ela pega a fita de RNA, que tem lá as bases nitrogenadas bonitinhas, e substitui, né? E faz a fita complementar a partir do nosso modelo, que é o RNA. Então a gente chama isso de transcriptase reversa. Todo mundo sabe disso? Não tem nem dúvida, né? Mas poderia ser, mais uma vez, nossa, ao invés de eu ter a enzima transcriptase reversa, eu conseguiria transformar as minhas moléculas de RNA em DNA? Fácil. Era só tirar o oxigênio. Seria mais legal, né? Se eu fosse Deus, eu tinha inventado isso. Mais fácil. Só tirar essa merda aqui, pronto, já virei. Mas não é isso que acontece. Não é isso. Bonitinhos até aqui, pessoas? Fácil? Bem retardado? Estragou. Top. Estragou. Isso é difícil. Alguma coisa deu errado no computador. Isso, então. Não é Flamengo, eu não quero Flamengo. Então a gente perguntou assim: a partir da análise das moléculas, qual grupo pertence aos NARTI, que são os inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleotídeo, e qual grupo pertence aos não análogos? Justifique. Acho que você entendeu. Letra A são os análogos. Letra B, os não análogos. Alguém tem dúvida nisso? Não? Não. E aí, agora eu preciso da sua visão. A partir do processo de replicação, transcrição e transcrição reversa, então eu estou pensando nas diferentes enzimas, exemplifique como os análogos ao nucleotídeo atuam para inibir o processo de replicação viral. Como é que você fez isso? Inibição coletiva, né? O senhor falou que o substrato, o carboidrato é usado como substrato. Você deve ter desenhado lá. Nossa, isso aqui será a minha enzima. Aqui vai ser o sítio ativo da enzima. A enzima se chama transcriptase reversa. Aí você deve ter desenhado, teoricamente, ou esquematizado, a fita de RNA. E aí você tem que pensar que a fita de RNA, ela tem nucleotídeos, beleza? E aí você desenhou aqui o fármaco. Porque o fármaco, teoricamente, vai ser utilizado para produzir a fita complementar. Só que, claro, a fita complementar vai ser utilizando esses nucleotídeos análogos. E aí não vai produzir DNA correto. Se não produz DNA correto, as enzimas iam fazer o processo de transcrição e tradução para a síntese das proteínas virais, não faz. E quando isso acontece, você está inibindo competitivamente a enzima, logo deixando de produzir as proteínas virais, tipo o capsídeo do vírus, etc. O DNA viral, etc. Tá?
Belezinha, entendeu? Então você tem que literalmente esquematizar a coisa para ver se você entendeu. É desenhar, né? Esquematize, sei lá, exemplifique, pode descrever, mas essa lógica tem que estar na sua cabeça. E aí, Tony? Fala de uma dessa parte que eu falei. Eu também não entendi, não. Qual parte? Essa última. A última? Do não inibidor e do inibidor eu entendi. Mas É. como é isso nesse Como é que questão? faz pra entender? Então você vai pensar nessa imagem. Imagina essa imagem. Estragou. Imagem. Imagine que essa fita que eu estou circulando, isso imagine que é o RNA viral. Tá bom? Então esse seria o RNA viral. Significa que, ó, o que você está vendo aqui? Isso que eu estou circulando agora, isso seria a ribose. Tá bom? Claro que o que está representado é desoxirribose. Mas para ser RNA, isso tem que ser uma ribose. A enzima aqui é a DNA polimerase. Você vai substituir ela por quem? Transcriptase reversa. E isso aqui, ó, seria o substrato para a enzima transcriptase reversa. Porque a gente estaria produzindo uma fita complementar à fita de RNA. Beleza até aqui? Beleza até aqui. Então, claro, né? Aqui, em vez da gente ter desoxinucleotídeo trifosfato, a gente ia ter nucleotídeo trifosfato, que são as nossas moléculas de RNA. Bonitinho? Bonitinho. Bem, o fármaco iria entrar exatamente aqui, ó, que seria os nucleotídeos análogos, os fármacos análogos ao nucleotídeo. Iria substituir isso. Significa que o DNA que estaria sendo produzido a partir do molde de RNA teria nucleotídeos diferentes que as nossas enzimas reconhecem. Então, quando a gente produzisse lá a nossa primeira fita, né, que seria do nosso DNA viral, não teria como produzir a fita complementar dela, porque a enzima DNA polimerase fala assim: nossa, isso aqui é timina? Não, isso aqui é o fármaco. E qual é a base nitrogenada que eu vou colocar aqui para emparelhar com a timina? Não tem. Não consegui produzir o DNA viral. Entendeu, Mara? Sim ou não? Sim. E aí você não consegue, então, fazer com que o RNA seja convertido em DNA. E aí, se você não tem o DNA viral, é como se você estivesse matando o vírus. Né? Mas aqui tem uma coisa que é legal, gente. Acho que você percebeu. Se eu falar assim para você, existe algum fármaco que mata o vírus? Não existe. Existem fármacos que impedem com que ele replique e, consequentemente, ele morre. Na verdade, consequentemente, ele não reproduz. Não é que ele morre. A única possibilidade do vírus morrer realmente é a partir de sistema imunológico. Então, o seu sistema imunológico mata vírus, mata bactéria. Beleza. Antibiótico mata bactéria. E antivirais mata o vírus? Não. Impede com que ele se replique. E aí, se você não tem um número grande de vírus, o seu material, o seu sistema imunológico acaba com aqueles que tem. E aí, não sei se você não estudou isso ainda, né? Você está no primeiro período, mas tipo assim, você já deve ter escutado assim: nossa, para eu matar vírus eu vou precisar de anticorpos. Sim? Anticorpos mata vírus? Não mata. Anticorpos só reconhece o vírus. Tipo, anticorpo não tem função assassina. Tá? Não tem.
Não é o anticorpo que mata, é um outro sistema que você vai estudar chamado de sistema complemento. É o sistema complemento que tem proteínas, e uma delas eu acho muito genial, chamada de perforina, porque ela perfura literalmente. Então funciona mais ou menos assim, ó, bem rapidinho. Imagina, vou até desenhar colorido, porque é muita célulazinha. Funciona mais ou menos assim, é muito legal. Que você vai estudar. Eu acho que pai, né? Espera, estude. Professor, Oi. então é no caso, por isso, caso uma pessoa que é portadora da AIDS, ela pegue alguma gripe, por exemplo, ela é tão letal por conta dessa questão dos antivirais, que além dos antivirais já serem mais caros, né, por tecnologia, eles basicamente, a pessoa já não tem esses anticorpos. Quase isso. Mesmo que ela tome os antivirais, não seria suficiente por conta dessa questão da replicação? Quase isso. Uma carga viral muito grande. Não, quase isso. Eu vou te mostrar como é que funciona. É bem facinho. Funciona assim, ó. Imagina que essa bolotinha aqui seja um vírus ou seja uma bactéria. Tanto faz. Serve para os dois. Poderia ser protozoário também. Tá bom? Então, vamos pensar que é o vírus. E aí vai acontecer o seguinte. Você vai ter duas possibilidades. Vou te falar a mais simples dela. Você vai ter alguns grupos celulares, que eu estou representando em pretinho aqui, ó, que a gente vai chamar elas de células apresentadoras de antígeno. Dois exemplos básicos: macrófagos e células dendríticas. O que isso faz? O macrófago, ele vai ter uma proteína de membrana que vai reconhecer o que a gente chama de PAMPs. O que são PAMPs? São padrões moleculares associados a patógenos. Padrões moleculares associados a patógenos. O que isso significa? Significa que quando o macrófago olha para o vírus, ou olha para a bactéria, ele vai reconhecer isso aqui como sendo um corpo estranho. Beleza. Aí esse macrófago, ele visualiza o corpo estranho. Visualizar significa interagir quimicamente. Tá? Então, tem moléculas aqui no corpo estranho que são reconhecidas pelo receptor, e isso vai ser um corpo estranho. Tipo, ele não vê, né? Não tem olhinho lá. A célula não tem. E aí vai ser uma coisa muito genial. Porque o corpo estranho reconhece o vírus como sendo algo, reconhece a célula como sendo algo não legal. E aí o corpo estranho, ele literalmente corre. Você já viu isso? É muito legal. Não é muito legal, você fala assim, caralho, como assim? Olha o vídeo. Olha o vídeo, você vai curtir a ideia. Deixa eu ver se é esse. É isso. Olha a ideia. Cara, é muito, você fala assim, não é possível, que merda é essa? O que você vai ver aqui? Tirando. Ó. Os neutrófilos são as células brancas do sangue? Isso é o seu neutrófilo. Isso são os glóbulos vermelhos. E você vai ver um corpo estranho. Olha lá o corpo estranho, que é uma bactéria. E literalmente, essa célula, ela corre atrás do corpo estranho. E o corpo estranho corre da célula. Tá ligado? Mas aí você tem que pensar, caralho, como é que o corpo estranho sabe que está sendo perseguido? E como é que a célula sabe que tem que perseguir o corpo estranho? Então são reações químicas que o corpo estranho libera e que a célula percebe. E aí a célula corre atrás do corpo estranho. A recíproca é verdadeira. Então o que você acabou de visualizar é o processo que a gente chama de fagocitose. O que essa célula faz? Então, a gente chama essa célula de célula apresentadora de antígeno, porque ela fagocita o antígeno
processa o antígeno e na membrana plasmática dessa célula você vai ter uma proteína chamada de MHC, que significa complexo de imunohistocompatibilidade. Então, voltei para lá. A historinha é assim. É muito legal isso. Só, cara, como é que essa merda segue uma outra? Quem que tá chamando ela? No Covid não tem um negócio desse aí que é a proteína spike? Não, aí é o vírus, né? O vírus tem a proteína spike, que é o que a gente chama de PANCS, que é o padrão molecular associado a patógeno. Aí o que vai acontecer, galera? Ó, vixe Maria. O micro-organismo foi reconhecido, e aí o próximo passo seria micro-organismo dentro da célula apresentadora de antígeno. Na célula apresentadora de antígeno vai ter proteínas de membrana que a gente chama de MHC. E aí você vai ter duas classes importantes de MHC, que a gente chama MHC de classe 1 e MHC de classe 2. Aí o que acontece? As proteínas do vírus serão colocadas no MHC. Então, imagina que isso, ó, represente uma proteína viral. A gente chama isso de região antigênica. Quando isso acontece, você vai ter agora uma outra célula. Vou mudar aqui de cor. Outra célula. Essa outra célula se chama linfócito T. O linfócito T tem uma outra proteína de membrana. E essa outra proteína de membrana se chama CD, que significa Cluster Designation. O CD reconhece o MHC. Oi. Oi. A gente pode falar um pouquinho? Me dá um bonitinho. Então, ó, o CD reconhece o MHC. E se tiver um corpo estranho entre o MHC e o CD, o linfócito T avisa para o linfócito B de bola e o linfócito B de bola produz anticorpos. Então, no final, a única célula que produz anticorpos é o linfócito B. Qual que é o problema da AIDS? O problema da AIDS é que o vírus HIV destrói essa célula, que é a célula apresentadora de antígeno. Ou seja, na verdade, falei bobagem, não é essa célula. Destrói essa célula, que é o linfócito T, que é a célula que reconhece a célula apresentadora de antígeno. Então, sempre quando o seu MHC for de classe 1, o linfócito T será chamado de CD8+. Se for MHC de classe 2, o seu linfócito T será chamado de CD4+. O vírus HIV destrói linfócito T, CD4+. Mata isso. E quando mata isso, não tem jeito do linfócito B saber que existe corpo estranho. E aí você para de produzir anticorpos. Mata isso, pessoal. Aí, esse anticorpo vai reconhecer todos os vírus que não foi fagocitado para destruir o vírus. Mas não é o anticorpo que destrói. Aí, o que a gente está fazendo então? O fármaco vai fazer com que esse vírus, que não foi fagocitado, pare de replicar dentro das células. É isso que o fármaco vai fazer. E o T-killer? O linfócito T-killer, sabe? O linfócito T-killer é o linfócito TCD4+, que é ativado. Aí ele vai ser convertido em linfócito T-helper. O linfócito T-helper vai ser convertido em linfócito T-killer. Só isso aí. Mas... O killer, professor, o linfócito killer é o mesmo, praticamente a mesma coisa do linfócito T, né? É o mesmo linfócito, só que ele está ativado. E aí ele atua como anticorpo?
Ele atua de outra forma. Ele libera umas proteínas que vai matar a célula e o vírus que está dentro da célula. Destrói tudo. Certo? É. Mas quem produz anticorpo é só o linfócito B de bola. Aí o linfócito T killer, que a gente chama de linfócito B assassino, ele é o linfócito T CD4 mais ativado. O que acontece se for um problema no time? Conseguir perder o time. Então ele vai ter dificuldade de ativar o linfócito T. O linfócito T pode ser ativado no time ou nos nossos gânglios linfáticos. Não é só no time, não. É T e gânglios linfáticos. O que a pessoa quer? Nem precisa de